Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso cantinho. Gente, eu vim comentar com vocês a respeito de um versículo que é: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Com certeza você, assim como eu, já ouviu muito falar, ou se não, assim como eu, já pronunciou algumas vezes esse versículo, não é verdade? Vem comigo. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sun. Eu estou passando aqui hoje para nós falarmos um pouquinho a respeito desse versículo, mostrar onde esse versículo está e falar o porquê que ele foi dito, mas trazer ele completo, sabe? O antes e o depois desse versículo. Estou sumida aqui um pouquinho, né, gente? Estou bastante sumida, como eu disse para vocês no último conteúdo, se eu não me engano, não sei se eu falei, mas eu acho que eu falei. As coisas estão muito corridas para mim, mas à medida que der, eu vou estar trazendo conteúdo aqui. À medida que der, repito. Nossos últimos conteúdos foram falando a respeito de mico na igreja, né? Então, gente, eu não desisti, tá? Ainda teremos alguns conteúdos aí falando do seu mico, né? Daquele mico que você pagou na sua igreja. Dei uma paradinha porque eu fui recebendo alguns micos aí que não é acessível contar, porque não, tipo assim, não envolve só uma pessoa, né? Então eu dei uma parada legal, mas já eu volto aí com esse quadro que fez um sucessinho. Os comentários foram em bastante alta lá pelo Instagram e alguns comentários por aqui também, né, na nossa plataforma. Mas então eu voltarei, né? Em breve a gente volta aí. E eu tenho um outro quadro para estar lançando aqui no canal. Em breve vocês vão ficar sabendo. Também bastante legal. Aqui, gente, aqui nesse cantinho aqui, é falando de Jesus através de canções. Então é experiência com Jesus, história com Jesus, falando de Jesus, cantando para Jesus, louvores de Jesus para você. Enfim, tudo aqui envolve Jesus, entendeu? Até porque o cantinho é para falar dele. Por que eu tô falando isso? Porque teve uma pessoa que comentou assim: poxa, mas os micos é só para quem pagou na igreja. Então, assim, pensando em você, que de repente pensa assim e não falou como essa pessoa, muito obrigada pelo comentário. Eu estou com um novo canal, que é lá, Cíntia e Cláudio Marins. Esse é um canal secundário, tá? Onde lá você vai ver de tudo. Vai me ver fazendo unha, vai me ver penteando cabelo, como no último conteúdo. Vai ter muito vlog lá, entendeu? O canal tá bem pequenininho, não tem pressa nenhuma com aquele canal, porque realmente é um canal secundário, tá bom? Então tudo que sabe? Vai ter de tudo um pouco. Lá já tem de tudo um pouco. Eu fazendo compra, eu e Claudinho indo passear, tem vlog do nosso enlace aí de 9 anos de casada, enfim. Tá aí, ó, nesse cantinho aí. Vai lá conferir e se inscreve lá nesse cantinho. E vamos aqui pro nosso bate-papo. Senão eu vou fugir muito do que eu quero falar com vocês hoje. Bíblia. Se você gosta de Bíblia, continue aí comigo. Se você não gosta de Bíblia, continue aí comigo que você passa a gostar em nome de Jesus, tá? Mas sério, gente, olha só. A gente tem costume, né, de conhecer um versículo e decifrar gravar esse versículo e levar esse versículo, né, para tudo que a gente conversa e surge um versículo e tal, mas a história dele, né, a fundo ali, você vê poucas pessoas, né, tendo esse conhecimento e trazendo à tona o quê? Falar e comentar o restante do versículo, por que ele foi dito. Então é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Você conhece o versículo inteiro ou só parte dele? Vamos lá? Esse versículo, conheçamos e sigamos, né? Conheçamos, Oséias, crente. Oséias capítulo 6,
versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas você sabe por que esse versículo foi dito, né? Como a igreja, você que já serve ao Senhor, já tem uma vida com Deus, você que é amante, né, apaixonado por esse livro aqui, com certeza você conhece, só que muitos não conhecem. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, foi dito, né, por Oséias, um profeta maior ou menor, esqueci agora. Ele faz parte do grupo dos profetas maiores e menores. Oséias, ele passa por algo muito terrível, sabe? É um profeta que Deus chama ele na íntegra e ordena, né, que ele se case com uma prostituta. Oséias vai lá e se casa com uma prostituta. Essa prostituta, após ser resgatada, ou seja, mesmo depois de casada, ela trai ali Oséias algumas vezes e ela é vendida como escrava. Deus manda Oséias ir lá comprar essa mulher de volta, né? Comprar para ele. Oséias vai lá e compra ela, enfim, vai relatar a história de Cristo com a igreja, de Cristo comigo, de Cristo com você, porque muitas das vezes em relação à nossa relação com Deus, sabe? E Deus vai mostrar isso aqui dentro dessa palavra. E não querendo enfatizar, né, muito, depois de Oséias fazer tudo isso por ela, Oséias vai, por meio de tudo isso, quer dizer, Deus está querendo chamar a atenção do povo, né? E uma das coisas que ele vai falar é que ele não quer sacrifício, né? Que ele quer obediência, que não adiantava os montões de sacrifícios, né? Se não era verdadeiro, se não era verdade. E aí Deus exige do povo que ele iria querer ouvir, né? Mais. E aí a gente chega aqui no capítulo 6 de Oséias, e aí eu quero ler para você tudo. É só isso que eu vim aqui fazer hoje. Capítulo 6 de Oséias, a partir do versículo 1, diz assim, ó: Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródiga, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Eu vou parar aqui, mas não é para você parar aí onde você está não, entendeu? Na sua casa. Continua lendo, lê ele por completo. Ele vai até o versículo 11. Mas por que que eu parei aqui no versículo 4? Eu li o versículo 1, 2, 3 e 4 e falei um pouquinho a respeito do que Oséias foi chamado. Para chamar a sua atenção que um versículo em si, ele tem o antes, durante e o depois, que você não pode somente ler o versículo e ficar embasado ali naquele versículo, que você precisa saber o motivo, por que aquele versículo foi citado, por que esse versículo é tão conhecido. Epa, as pessoas falaram tanto dele, então eu quero influenciar você a partir de hoje, abrir a sua Bíblia e examinar o motivo, onde, quando, qual época, quem foi que citou esse versículo. Eu quero suscitar em você esse desejo, essa vontade. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias estava chamando a atenção do povo para o povo se voltar para Deus, sabe? Para o povo se arrepender. Vinde e voltemos ao Senhor.
Ou seja, houve uma época de obediência, houve uma época de adoração, houve uma época de uma entrega total por inteiro desse povo. Para Oséias chamar a atenção deles, pedindo que eles voltassem ao Senhor, é porque eles haviam deixado de estar com ele. E aí ele vai dizer, ele fez a ferida e ele a ligará. E aí é muito interessante, porque ele vai citar exatamente o que Jesus fez por nós, que ele fez a ferida e a ligará, ele nos renovará, né? Nos revigorará. E aí depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nós ressuscitaremos e viveremos diante dele. Quem fez isso por mim e por você? Jesus. Então, Oséias está falando ali com o povo que o que o Senhor estava fazendo, que tudo aquilo que o Senhor estava permitindo vir, sabe, sobre eles, não era para acabar com eles, não era porque Deus não gostava deles mais, não, era porque o Senhor os amava tanto que ele estava permitindo que o povo passasse por aquela situação em que eles estavam feridos, machucados, né? Achando que estavam sem provisão, mas tudo aquilo era um agir de Deus, sabe? E é lindo entender isso, que o Senhor está no controle sempre, mesmo quando as coisas não estão legais, mesmo quando as coisas não estão boas, sabe? E mais embaixo, lá no versículo 4, ele vai citar quem somos nós, a nossa beneficência, sabe? O que há de bom em nós é assim, ó. Não dura nem um dia, sabe? É como aquela chuva que vem, rega a terra e vai embora. E assim estava o povo, e de repente, quem sabe assim está você. Então, trazendo esse versículo hoje para a minha vida e para a tua, que nós possamos, né, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor é isso, é não citar versículos e mergulhar, mas mergulhar, entende? Mergulhar em querer saber, em querer conhecer o porquê, para quê, onde, quando, porquê, sabe? A gente precisa abrir a Bíblia com essas perguntas e pode ter certeza, cada uma delas serão respondidas. Amém? Deus abençoe muito a vida de vocês e, é claro, eu vou finalizar com um louvor. Deus abençoe vocês. Beijo. E até a próxima, querendo muito mais de Deus e citando muitos outros versículos aqui no seu cantinho.